Olá, o Agro Pantanal deste domingo já está no ar. Que bom ter você aqui, viu? Na edição de hoje eu vou falar de iguaria do Cerrado. Muitas pessoas amam, mas outras não gostam de jeito nenhum. Eu estou falando do pequi, que já está sendo comercializado nas feiras, mercados e nas ruas de Cuiabá. Mas antes, porém, vamos saber o que mais vai ser destaque na edição de hoje do Agro Pantanal. Operação Abafa Amazônia contra crimes ambientais já resultou na aplicação de R$ 2,5 milhões em multas na região norte de Mato Grosso. E o INDEA de Mato Grosso fiscaliza propriedades produtoras de algodão. Estou falando do início do período de vazio sanitário do algodoeiro. Sobre este assunto, eu vou entrevistar no estúdio o Renan Tomazelli, que é o diretor técnico do INDEA. E hoje também vamos continuar a exibição do belíssimo documentário mostrado no programa Agronacional da TV Brasil. O nome do documentário é Boi Carreiro. E no Papo com o Café de hoje, vou receber no estúdio o vice-presidente da ProSoja de Mato Grosso, Luca Costa. Ele vai falar sobre os atrasos de insumos, como fertilizantes e defensivos agrícolas para os produtores de soja. E como não poderia faltar, é lógico que vou ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar para anotar todos os ingredientes. Eu começo a edição de hoje falando de um fruto que algumas pessoas não gostam nem do cheiro, mas outras só não saboreiam mais por causa dos espinhos. Já aqueles que gostam comem com frango, arroz e até mesmo puro. E nesta época do ano esse fruto tem muito. É o pequi, que está sendo comercializado nas feiras, mercados e até mesmo nas ruas de Cuiabá. Vamos conferir então uma reportagem do repórter Antônio Carlos Silva e também do Benedito Costa, carinhosamente preparada aqui para exibirmos agora no Agro Pantanal. O fruto de casca verde, quando partido, tem 2 caroços. Ambos são revestidos por uma polpa amarela e macia, mas debaixo dela há inúmeros e minúsculos espinhos. Daí o nome popular pequi. É uma palavra indígena de origem do povo tupi, traduzida para a língua portuguesa, significa pele espinhenta. Já o nome científico é Cariocar brasiliense. O fruto é comercializado principalmente nesta época. Em Cuiabá, na Feira Livre do bairro CPA 2, a barraca de Antônia é uma das que vende pequi. Fica naquela expectativa quando chega o pequi, a gente ganha um dinheirinho a mais, entendeu? O pessoal vem, gosta, compra, a gente tem bastante cliente aqui na feira. Então eu dou graças a Deus a trabalhar com pequi, é do meu sustento que eu tiro aqui. Tanto o pequi comercializado por Antônia na feira do CPA, quanto o fruto vendido por Darivan no mercado do Porto, em Cuiabá, são plantados e colhidos na mesma cidade goiana. Iporá, Goiás, no momento, né? O nosso ainda não chegou, mas está quase. Esse ano a promessa é de dar bastante pequi, que os pés estão bonitos, florados bem. Pequi aqui para nós cuiabanos é um fruto do cerrado que os cuiabanos apreciam bastante, né? O pequi tem vitaminas A, C e E, beta-caroteno, fibras e gorduras saudáveis, nutrientes que contribuem para a saúde da pele, da visão, para a imunidade do corpo e o combate ao colesterol ruim. Mirivan e Francisco revelam como saboreiam pequi. Pequi a gente pode preparar com frango, pode preparar o molho sozinho, no meio do arroz, tem várias opções. Pequi com frango e pequi com arroz. É saboroso? É uma delícia, né? Comida cuiabana é gostosa. E quem não gosta de pequi? Come só o arroz. Quem gosta de pequi não se contenta em só saborear o fruto, também produz conservas. Você pega o pequi, faz um pré-cozido, né? E aí você vai dar um choque térmico numa vasilha com gelo. Fica maravilhoso.
Mas os nutricionistas alertam, assim como outros alimentos, o pequi não deve ser ingerido em grandes quantidades. A oleosidade do fruto pode aumentar o colesterol. O excesso de vitaminas pode diminuir o apetite. A dica é saborear o pequi como ele é, porque ele é delicioso. Para quem não gosta, acho que não tem conserto. O meu genro, ele não come pequi. Mas eu coloco no arroz e ele come somente o arroz, mas não come o pequi. Para quem não gosta de pequi, meu amigo, é igual a mulher. Quem não gosta nem do cheiro, né? O cara que não gosta não passa nem pé. Olha, eu tenho certeza que você que não gosta muito de pequi está torcendo aí o nariz, né? Porque, de fato, tem um aroma bem forte. Mas para aqueles que amam um bom pequi, já deu água na boca, né? Tá até pensando aí nesse domingão preparar de uma forma muito saborosa, com frango, carne bovina ou puro mesmo. Não importa o jeito, viu? Se você gosta, tem que apreciar, tem que fazer e comer com muito gosto, viu? Porque é isso que eu faço com o pequi. Quando estou com muita vontade, eu vou lá, faço e como tudinho. Bom, olha, gente, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque agora eu vou falar de investimento e dinheiro com o nosso consultor do agronegócio, o Orleans Tikacheski, que está hoje aqui no programa Agro Pantanal, e nós vamos falar sobre o mercado da cana-de-açúcar. Bom dia para você, bom domingo, Orleans. Bom dia, Luciana, bom dia a você, nosso amigo produtor rural. E olha, esse mercado realmente está aquecido aí, né, Luciana? E agora com algumas novidades, com algumas notícias novas aí, a gente traz aqui boas expectativas para o produtor de cana-de-açúcar. E a gente quer deixar muito aí, né, vocês a par dessas novas informações e o que esse mercado pode representar para o Brasil no futuro. Primeiro, a gente teve um cenário há algum tempo atrás que a gente até anunciou aqui no programa, que a Índia, a segunda maior produtora de cana-de-açúcar do mundo, ela anunciou uma mudança no etanol, né, lá no país, onde está aumentando de 5% para 20% a participação de etanol no combustível, na gasolina. E isso gerou uma repercussão enorme no mercado mundial, porque a Índia ela tem uma grande sobra, né, no mercado de cana-de-açúcar, e essa sobra ela desestabiliza um pouco esse mercado e não consolida alguns valores. E aí, além disso, nós tivemos depois um anúncio no Brasil de aumentar cada vez mais a participação no etanol no mercado de automóveis. Serão aí cerca de 70 novos modelos de automóveis que vão ser lançados nos próximos anos no Brasil, modelos híbridos, funcionando de forma elétrica e também com etanol. E agora vem aí um grande programa de avanços, né, para o etanol brasileiro, que foi anunciado essa semana pelo nosso novo ministro do Meio Ambiente. Ele vai estar levando todo esse cenário aí para a Conferência das Partes, que vai ser lá na Escócia esse ano, e nós vamos ter um mercado, com certeza um mercado brasileiro de cana-de-açúcar sendo observado num cenário mundial. Essa conferência ela é uma conferência organizada pela ONU, então a gente tem a participação de todos os países, de forma direta ou indireta, e aí nós temos aqui o nosso ministro do Meio Ambiente que está levando todo esse cenário. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar atualmente, levando esse cenário de biocombustível, a fórmula, né, que o Brasil tem utilizado aí para explorar esse mercado cada vez mais. E o que a gente vê com isso? Que a gente vai ter um país posicionado nesse mercado, nós vamos ter investimentos aí, tanto pelo poder público, tanto pelo poder privado também, e a gente deve ter uma tendência desse mercado ser cada vez mais impulsionado pelos órgãos públicos. Políticas que podem ajudar e vão ajudar principalmente no bolso do produtor, porque tem programas de crédito muito bons chegando aí, viu, Luciana? Agora, Orleans, explica pra gente, né? Dá para celebrar o fato de que pode crescer a produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil por conta do mercado internacional? E como que fica aqui o mercado interno? Porque a gente está passando por uma crise em que estamos pagando caro demais pelos combustíveis. Mas isso, como um todo, traz benefícios também, não só para a cadeia produtiva, mas para os brasileiros como um todo? Porque o etanol não está barato. Não está barato, Luciana. Com certeza traz benefícios, sim, porque nós vamos ter um aumento de competitividade dentro do mercado interno. Essa não é uma notícia de curto prazo, é uma notícia que a gente tem que gravar na nossa memória aí, e a gente vê daqui a 2 ou 3 anos, mas a gente vai estar se posicionando no mercado mundial de forma muito assertiva e com grandes tendências da gente chegar aí numa competição muito maior aqui dentro pelo mercado de etanol. E isso é muito bacana, a competição gera preços melhores, né, Luciana? E há quanto tempo a gente pode esperar esse crescimento, então?
Olha, a gente imagina que dentro de 3 a 5 anos nós vamos começar a perceber os primeiros reflexos já. E é claro que dentro de 8 a 10 anos a gente pode ter um outro cenário em questão de etanol. Primeiro que nós vamos ter um avanço para os carros de modelo híbrido, né, que vão funcionar com base de etanol, mas também com base de eletricidade. Ele tem um sistema que o etanol abastece a bateria, o combustão abastece a bateria, então tem novos modelos chegando no mercado interno aqui no Brasil. E nós vamos ter um grande avanço nesse setor, provavelmente causado pela posição que nós estamos chegando aqui como o maior produtor de cana-de-açúcar, e com certeza isso vai trazer investimento externo para cá. Então, trazendo investimento externo, privado, o governo criando políticas públicas de apoio a esse produtor, nós vamos ter um avanço provavelmente na produção de cana-de-açúcar, e com isso nós vamos ter uma redução nos custos do etanol. Isso é o que a gente espera ver nos próximos anos, né, Luciana? Tá certo, Alianza. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Bom, gente, agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas não saia daí. Eu volto daqui a pouquinho falando da operação ambiental Abafa Amazônia. Olá, o Agro Pantanal já está de volta e o governo de Mato Grosso lançou a operação Abafa Amazônia contra crimes ambientais, entre eles as queimadas, que inclusive já resultou na aplicação de mais de 2,5 milhões de reais em multas em propriedades rurais na região norte de Mato Grosso. A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, integrada com as demais forças estaduais de segurança. Vamos então conferir todos os detalhes. 4 fazendas foram alvos das fiscalizações na primeira semana da Operação Integrada Abafa Amazônia 2021, deflagrada na última quinta-feira na região norte de Mato Grosso. Em 2 dias de ação, o valor de multas aplicadas chegou a mais de 2 milhões de reais aos infratores, donos de grandes propriedades na zona rural das cidades de Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. Na Operação Abafa Amazônia 2021, a gente procura a integração com diversas agências, e dentre elas está o Centro Integrado de Operações Aéreas, o CEOPA Aéreo aqui do nosso estado. E a missão aqui do CEOPA Aéreo é justamente poder verificar os pontos mais distantes. Já visto na nossa região norte, o acesso terrestre é muito dificultoso, da questão também das estradas, o atoleiro, e o CEOPA Aéreo entra nessa grande ajuda de a gente poder chegar a pontos de 300 quilômetros de distância aqui da base, até mesmo na divisa com Mato Grosso e o estado do Pará. É através do sensoramento remoto da Secretaria de Meio Ambiente e também através do Batalhão de Emergências Ambientais. Foi plotado nesse local aqui cerca de 34 focos de incêndio, em período proibitivo. E aí nós fizemos o levantamento, sabíamos que essa área tem esse embargo para evitar que continue o dano ambiental no local, então se percebeu uso irregular do fogo em período proibitivo pelo Batalhão de Emergências Ambientais. Nas primeiras horas da manhã, os agentes e militares realizam dentro da unidade uma reunião de alinhamento dos locais de fiscalização do dia. No telão são exibidos os pontos e localização das áreas, distâncias, os hectares que foram destruídos, os acessos às vias terrestres e demais detalhes técnicos. Nós fazemos a confecção dos relatórios pós-evento, ou seja, após o retorno das equipes em campo, após o estágio das equipes em campo, e depois de toda a operação, seja terrestre, seja aérea, os militares e os demais agentes de todas as órgãos ambientais aqui, componentes aqui da operação Abafa, fazem a confecção dos relatórios relacionados aos pontos aonde os alvos, aonde os medos deslocaram. E o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o INDEA, começou a fiscalização das propriedades produtoras de algodão no estado. Isso no início deste mês, quando iniciou o período de vazio sanitário do algodoeiro. E a medida está embasada na Instrução Normativa Conjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. O INDEA ainda realiza de forma efetiva, então, essa fiscalização, já que o vazio sanitário é uma medida fitossanitária que visa a prevenção da proliferação de pragas, em especial o bicudo do algodoeiro.
principal inseto que afeta a cultura. Então, sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Renan Tomazelli, que é diretor técnico do INDEA. Isso a gente vai ver agora no nosso quadro Papo com Café. Ô Renan, obrigada, viu, pela sua presença aqui no Agro Pantanal. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando principalmente da capacidade de fiscalização do INDEA, principalmente agora em relação ao vazio sanitário do algodão. Luciana, nós que agradecemos o espaço, o INDEA está sempre à disposição para discutir os assuntos da cadeia agropecuária do nosso estado. Realmente, o INDEA está se preparando, na verdade nós já estamos em andamento do vazio sanitário da cultura do algodão, né, nas duas regiões, tanto a região 1 quanto da região 2. São duas fases, São duas fases. E a nossa meta é fiscalizar 702 propriedades que nós temos hoje registradas, né, cadastradas para o algodão, pelo menos 2 vezes. Ao menos 2 vezes essas propriedades serão fiscalizadas. Pode ser que nós vamos mais de uma vez na propriedade, mas a intenção é pelo menos 2 vezes a gente estar lá presente, observando as áreas, rodando cada talhão que teve essa cultura, juntamente com o produtor. Isso é um acompanhamento que não é só o fiscal que faz, o produtor sempre está acompanhando junto e com as instituições de pesquisa também. Agora, Renan, você disse aí um número importante, né? 702 propriedades. Isso se traduz na totalidade das propriedades que produzem algodão em Mato Grosso ou não? Existe aí um excedente que não é fiscalizado? Não, esses são todos os produtores que têm cadastro que hoje atuam como cotonicultores, produtores de algodão. Nós estamos aí com mais de 900 mil hectares de algodão plantados no estado. Nós somos hoje responsáveis aí por 69% da pluma que o Brasil, né, que nós somos hoje o principal produtor. 69% da pluma do país vem de Mato Grosso, sai daqui de dentro do estado. E são 100% grandes produtores ou tem também aqueles pequenos que merecem e precisam de mais atenção, Renan? Isso. Nós temos de todos os níveis de tecnologia de produtores, né? Nós temos também produtores um pouco menores, né? Que a gente chama o médio produtor. Muito pequeno, dentro do estado do Mato Grosso, nós não temos mais, né? Aquela propriedade que existia há 30 anos atrás, quando era feita a colheita manual, esse produtor nós não temos mais. Realmente, hoje ela é uma cultura que é tocada por médio produtor, né? Porque exige um nível de tecnificação um pouco maior. O algodão é uma planta realmente que tem que ter um cultivo e um cuidado no trato cultural muito grande, porque ela pode levar o produtor a ter um prejuízo muito grande se não for bem conduzida, né? Então ela exige uma estrutura tanto para você beneficiar, né, você ter um vínculo com uma beneficiadora, exige uma estrutura para transporte dessa colheita, para que não seja derramado nas vias. A condução da cultura é um pouco diferente da soja, né? A gente fala que a soja ela é uma cultura um pouco menos tecnificada do ponto de vista de acompanhamento comparado ao algodão. Então, você tem toda uma inserção de uma cadeia de profissionais, de estruturas para o produtor de algodão. Então, realmente, são médias propriedades e com uma tecnificação um pouco elevada. E conta pra gente um pouquinho sobre essas medidas fitossanitárias. Elas surgem resultados, são satisfatórias ou mesmo assim, com o vazio sanitário, que é muito importante não ter a planta viva, isso, existem quadros ainda, episódios de pragas nessa lavoura? Luciana, realmente, o bicudo ele é um problema. A gente ainda continua dentro do estado tendo uma dificuldade no controle dele. Mesmo com as medidas fitossanitárias, mesmo com o manejo integrado de pragas, porque o vazio é uma das medidas que a gente utiliza. Então, a gente tem o controle químico, tem um controle biológico e o controle cultural, que é o vazio. E mesmo com todas essas medidas, o bicudo ele não é uma praga simples de controlar. Então, por isso que a gente é muito severo em termos de INDEA, a nossa fiscalização é muito ativa, né, dentro das propriedades rurais, e o próprio produtor de algodão faz isso muito bem e participa muito disso, porque sabe que o bicudo ele é um problema muito grande. Abaixar a população de bicudo agora, nesse período do vazio sanitário, ele é extremamente importante para que a gente inicie a próxima safra com um número de pragas baixo, o bicudo com uma população baixa. Falar que a gente vai zerar, não tem como zerar. O bicudo ele sempre acaba buscando áreas de refúgio, né? Se escondendo em regiões de mata, ele hiberna um tempo, ele é uma praga que é bem resistente. E aí, quando inicia a safra,
às vezes você tem uma migração. Mas essa migração, ela acontece o quê? Nas laterais, nas bordaduras do talhão. Então é fácil você controlar isso dentro da safra. Se você não controla, não faz a medida fitossanitária que é o vazio, ou seja, não deixa aquela planta sem risco, né, deixa a planta com risco, o bicudo ele vai povoar não só a bordadura, mas vai povoar também o meio, o centro do talhão, e isso pode prejudicar, logicamente, toda a estrutura da lavoura. Então vai prejudicar de uma forma generalizada e aí dificulta o controle, porque os produtos químicos, mesmo você fazendo a aplicação, o bicudo ele se esconde, vai debaixo da folha, tem planta que não vai conseguir pegar, tem produto que não vai atingir e você vai ter uma população elevada. Mesmo com todos os controles, você não consegue controlar mais a população. Por isso, o vazio é uma medida realmente extremamente importante. Agora, diante de todo esse cenário aí que você desenhou, ainda assim, existe a necessidade de fiscalizar e aplicar multas também? As multas, elas acontecem em grande volume ou não? Sim, as multas, a gente sempre fala assim, qual é o primeiro trabalho do INDEA? O primeiro trabalho do INDEA é ir à propriedade rural, orientar o produtor, que já está há muitos anos trabalhando com isso, ele sabe, ele tem o conhecimento da atividade dele, né? E o primeiro passo é esse. O segundo passo, as notificações para a realização das destruições, para fazer esse acompanhamento. E o terceiro passo, aí, infelizmente, quando a gente não tem nenhuma resposta desse produtor, acaba tendo que fazer o auto de infração, que é uma medida que acaba atingindo o bolso, né? E acaba muitas vezes surtindo efeito, porque tem a questão do pagamento da multa, tem a questão do produtor ter tem essa penalização e aí, consequentemente, acaba tendo que executar, mesmo com a penalização financeira, ainda tem que executar a destruição. Não adianta só pagar a multa. Tem que ir lá e destruir a planta que está com risco fitossanitário. Tá. O vazio, né, esse período começou agora em outubro, são em 2 etapas. Isso. E finaliza quando? Nós temos 2 regiões. A região 1, que vai de 1º de outubro, que começou lá em 1º de outubro e vai até dia 30 de novembro, que compreende o sul do estado e o Vale do Araguaia. E a região 2, que começou agora no dia 15 de outubro e vai até dia 14 de dezembro, que é o médio norte, o norte e o oeste do estado. Tá bom, Hernan, olha só, muito obrigada pela sua participação. Imagina, aqui Luciana. no Agro, explicando sobre o vazio sanitário do algodão. Já fica aberta a porteira, viu? Ok. Para que vocês possam voltar. Beleza, obrigado. Nós que agradecemos aí o espaço, Luciana. Obrigado. Ok, gente, olha, agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos ver, então, qual é a dúvida, então, desse final de semana? Porque nós já ouvimos aqui muitas dicas, já demos muitas dicas caseiras para amigos e familiares em relação à banana. Vamos ver, então, o que tem em relação a esse fruto. Mito ou Verdade, banana evita cãibras? Bom, você já sabe, né, que a resposta é daqui a pouquinho. Enquanto isso, você vai pensando aí, porque o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola, que mais uma vez tem boas oportunidades. Então já sabe, viu? Pegue lá a caneta e o papel na mão. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Alto Taquari tem transformação caseira de produtos de origem animal em embutidos e defumados de carne suína. Começa dia 8 de novembro e vai até o dia 12. Informações pelo 66-3496-1364. O e-mail é o sindialtotaquari@famato.org.br. Em Cáceres tem produção artesanal de conservas de frutas. Começa dia 1º e vai até o dia 4 de novembro. Informações pelo 65-3223-2111. O e-mail sindicáceres@famato.org.br. Em Chapada dos Guimarães tem plantio manual da cana-de-açúcar. Começa dia 3 de novembro e vai até o dia 5. Informações pelo 65-8463-0478. O e-mail é o sindichapada@famato.org.br. Em Apiacás tem produção caseira de conservas, vegetais e hortaliças. Começa dia 13 e vai até o dia 5 de novembro. Informações pelo 66-3593-1214. O e-mail é o sindiapiacás@sistemafamato.org.br.
Em Barão de Melgaço, tem panificação artesanal. Começa dia 1º e vai até o dia 5 de novembro. Informações pelo 6593416790. O e-mail sindesaleveger@famato.org.br. E agora a gente vai direto para o giro de notícias aqui do Agro Pantanal. E o Senar, junto com o Sindicato Rural de Rondonópolis, promoveu o primeiro encontro de produtores de gado de leite. O evento foi realizado em uma propriedade rural em São José do Povo, que é assistida pela assistência técnica e gerencial do Senar. O encontro contou com a participação de produtores rurais, do superintendente do Senar, Francisco Pugliese de Castro, mais conhecido como Chico da Pauliceia, e também do presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis, Lucindo Júnior. Os participantes receberam instruções sobre o uso do BRs Capiaçu na suplementação dos animais e fizeram um tour pela propriedade rural, observando de perto a utilização da variedade, assim como as orientações de plantio, colheita e a silagem. O valor bruto da produção agropecuária de 2021, estimado com base nas informações de setembro, atingiu mais de 154 bilhões de reais em Mato Grosso. Esse montante representa mais de 17% do valor bruto de produção nacional, estimado em 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Em Mato Grosso, como o principal polo brasileiro de produção agropecuária. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As cifras são superiores às de 2020 e consolidam Mato Grosso no topo do ranking nacional, à frente de estados como Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Contribuições para o resultado mato-grossense vieram do milho, soja e da carne bovina. Somente a bovinocultura representou o total de 27 bilhões e 300 milhões o valor bruto da produção nacional e superou o montante de 2020. O valor bruto da produção mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. E depois do intervalo, vamos continuar exibindo uma reportagem especial da TV Brasil, que fala sobre o boi carreiro. Não saia daí, eu volto já já. E no programa de hoje vamos continuar a exibição de um belíssimo documentário mostrado no programa Agronacional da TV Brasil. O nome do documentário é Boi Carreiro e foi a Salvana Filmes que produziu. Nele estamos conhecendo a história deste boi, que é um lendário companheiro do sertanejo. Então vamos lá, confiram a segunda parte desta belíssima reportagem. O boi carreiro, com sua astúcia e sabedoria, rompeu a aurora da vida. Seus cascos pisaram o tempo e os terrenos inférteis. Foi domesticado para germinar a mãe terra. Nascia a agricultura, as primeiras lavouras, o alimento produzido por mãos humanas, o início de um novo ciclo. E entre o homem e o fruto, o boi de carro, amigo inseparável no arado do chão. O ser humano sempre foi muito inventivo, né? Então aí, você pega as eras antigas, a paleolítica, aí, a coisa de 10 mil anos antes de Cristo, o homem já começou a domesticar animais, arrastava, né? Começou a trelar animais, começou a usar aí esse animal para ajudar na lida. Quando esse homem se fixou, deixou de ser nômade, esse homem começou a usar instrumentos, né, para produzir no local, assim, começou a usar o animal. E nesse animal, esse homem que já fazia os arrastes com a mão própria, passou a usar os animais para fazer esse arraste. E com esse arraste, com galhadas de pau, né, com certeza ele usou a natureza, usou a pedra, usou a galhada de pau, usou os estrados, usou o rolete, veio o eixo, disso aí originou uma roda. Né? E até os dias de hoje, você vê,
veio e aí... Nós estamos com esse carro aqui hoje, isso foi uma evolução, né? Isso não foi feito aqui, coisa recente, isso é coisa aí de 10, 12 mil anos atrás, que vem evoluindo, né? E o homem reinventando a forma de transportar cada dia mais fácil e usando a tração animal. O modelo de carro que temos no Brasil é uma herança da antiga Roma. Ao invadir a Península Ibérica, os romanos consolidaram o veículo como peça fundamental para o transporte de cargas e alimentos. Com a queda do Império Romano, Espanha e Portugal tornaram-se grandes nações, cuja pretensão maior era formar colônias em outros continentes. Espanhóis e portugueses desembarcaram nas Américas. Trouxeram o gado, os carros, além de ferreiros e carpinteiros. Por mais de 400 anos, desde que desembarcaram no país, os bois de carro foram fundamentais para o processo de nossa expansão rural. Os dias seguiam, e a cada novo alvorecer, mais bois se enfurnavam no serviço da roça. Surgiam novos carapinas, ferreiros, novos carreiros. Foi-se então o tempo da colônia e do império. Veio a república, e o boi de carro sempre cumprindo sua missão. A vida de carreiro é muito sofrida. Esses carros pesados, né? Até você guardar umas cangas era difícil, porque era 12 boi, são 6 cangas. Canga pesada, aquele carro era pesado. Os boi também eram boi de 30 arroba, né? Boi pesado mesmo, que inclusive uma boiada que eu caía com ela, teve 2 boi, foi vendido, 33 arroba cada um. Quando eu estava com 16 anos, é que eu fui comprar meu primeiro par de botina. Então, 1 cruzeiro por dia. E a botina custava 19 cruzeiros. Eu paguei com 19 dias de serviço. Era custoso, era tudo na mão. Furar no formão. Aí gastava aí, para fazer um carro de boi desse, 30, 35 serviços. Conforme o tamanho do carro e conforme a madeira. Aí, costume de ter, a ferragem uns 10, a 40 serviços. Mas só que tinha que trabalhar das 6 às 6. Era um carro com 8 boi, levando a rapadura. 2 dias de viagem. Gastava 3 dias para ir e voltar. Para ir nós gastava 2, para voltar nós íamos um dia. Tinha lugar que não tinha estrada, tinha que cavacar caminho de enxadeco para passar os carros. Tinha lugar que tinha ponto quebrado, nós passava assim mesmo. E voltava. Só que quando voltava, e meu pai vinha a cavalo comprando porco, comprando bezerro, comprava aroeira e vinhaco, e arame. Agora nós acompanhávamos o rastro do burro dele. Se agora não encruzilhado, olhava. Se tivesse um ramo na estrada, podia olhar que tinha o rastro do burro, para onde é que tinha virado. Ali nós acompanhávamos o rastro do burro. A primeira fazenda estava lá esperando. Levava esse bezerro no carro de boi, piava e punha dentro do carro. Porco, não tinha sol quente, não tinha nada. Põe no carro, levava. Quando ele agarrava a afrontar muito, tem um pau de baba-timão, pegava e jogava os gaios de pau de baba-timão por cima dos porcos, aí eles pararam de afrontar. E você pode ver, o boi é tão... E coisa, você pega ele cedo, ele anda o dia inteirinho, enquanto ele está andando ali, ele não faz a necessidade dele, né? Por causa do outro que vem para trás dele. Aí ele respeita o que vem para trás. Aí a hora que você para lá num lugar, aí é que cada um está urinando, outro está coisa ali, mas parado naquele lugar, mas andando ele não corre por causa dele. Ele respeita o que está lá para trás dele. O bicho ele é inteligente, né? Porque eles ali é uma irmandade. Do jeito ali, você já pensou 10 bois respeitar um homem e um menino? É um trem muito milagroso mesmo, porque eles não podiam respeitar. Um homem pesa aí 60 quilos, um boi pesa 1000 quilos. Por que ele pode respeitar a pessoa?
É muito melhor a gente ser amigo de um boi de carro, ter assim coisa, porque de que com certas pessoas que não respeitam os outros, né? Quando ele está no carro, ele fica feliz, que ele fica alegre, justamente a hora que o carro canta. E até o ditado já, a alegria do carreiro é de ver o carro cantar, né? E o boi também fica, eles de muda toada. Ali eles arrumam o passo mesmo, eles sabem direitinho assim a toada de andar a hora que o carro está cantando. E olha só, para quem perdeu a primeira parte, é só ir lá no nosso canal no YouTube, que o programa da semana passada está lá na íntegra e você vai poder conferir tudinho, viu? E atenção você, o governo de Mato Grosso está promovendo o maior corte de impostos do Brasil, que passa a valer a partir de janeiro de 2022. Essa medida é para reduzir o custo de vida de toda a população e também para aliviar o bolso do cidadão. Nenhum outro estado reduziu tanto o ICMS como o Mato Grosso. É menos imposto na sua conta de energia para você reabastecer o seu veículo, na sua fatura de celular e também internet. Por exemplo, o ICMS da energia reduziu de 27% para 17%, o da internet e da telefonia de 30% para 17%, da gasolina de 25% para 24% e do gás, o GLP, de 17% para 13%, do diesel de 17% para 16%. É a maior redução de impostos que Mato Grosso já viu. E lembrando que isso passa a valer após a aprovação de lei pela Assembleia Legislativa. Serão 1,2 bilhão de reais que o governo vai deixar de arrecadar para ficar aí no seu bolso. É o governo cumprindo a sua obrigação de informar o cidadão. Governo de Mato Grosso. E agora o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas continue aqui porque eu volto daqui a pouquinho. Vamos falar ainda sobre a soja. Eu volto já. A safra 2021-2022 já iniciou e com ela os produtores precisam lidar com diversos problemas. Os atrasos de insumos como fertilizantes e defensivos agrícolas, por exemplo, são as maiores reclamações dos sojicultores. A equipe de reportagem da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, foi em duas propriedades, uma em Lucas do Rio Verde e outra em Sorriso, e vai nos mostrar como estão o plantio naquela região. Máquinas no campo, produtores de olho no solo, no céu e em alguns talhões, onde a plantadeira já passou há uns 10 dias, as plantas começaram a germinar. A safra de soja 2021-2022 já está avançada em Mato Grosso. Em Lucas do Rio Verde, o produtor Daniel finalizou o plantio de mais de 500 hectares. O plantio de soja, assim como outros cultivos, não começa aqui, quando a plantadeira está na lavoura. Isso porque o produtor precisa lidar com algumas dificuldades, como tratamento de solo, falta de chuva e atraso nas entregas dos insumos. Nossa maior dificuldade hoje está na logística do adubo, que está extremamente atrasado, os fertilizantes, principalmente o KCL e também o Super Simples e o MAP. E também nos defensivos agrícolas, né? Principalmente a molécula do glifosato, né? Está com uma escassez no mercado, o acefato também está com muita escassez, Reglone. Então estamos com uma dificuldade muito grande nos insumos. O vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, destaca que a entidade, por meio do canal do produtor, está à disposição dos produtores associados para sanar dúvidas quanto aos atrasos nas entregas dos insumos. O produtor que não recebeu seus insumos ainda, ele deve, em primeiro lugar, comunicar de maneira formal
a empresa que vendeu seus defensivos ou até mesmo o seu fertilizante, ou seja, usando um e-mail, uma notificação extrajudicial para que fique registrado aí e também ele cobre aí das empresas que os venderam para que respondam também de maneira formal. Sempre que há proposta aí de um acordo, de uma renegociação, o produtor deve procurar aí a orientação de um advogado. Se em algumas regiões de Lucas do Rio Verde as chuvas não foram boas, em Sorriso, cidade vizinha, algumas fazendas tiveram medições de chuva que influenciaram o plantio mais rápido da soja. O ano passado a gente começou a plantar dia 15 de outubro com 10 milímetros de chuva, inclusive nesse talinho aqui mesmo, né? Esse ano já tivemos 80 milímetros de chuva, então assim, e tá todo dia ameaçando chove aqui, chove lá, então a expectativa é bem melhor, né? Acredito que esse ano vai ser bem melhor. E ao lado do pai, na Fazenda Formosa, em Sorriso, Luciana Sela observa com orgulho o plantio que já começa a brotar. A produtora rural abandonou o sonho de cursar medicina para se formar em agronomia e auxiliar na propriedade da família. É gratificante, eu gosto de trabalhar aqui, de poder assumir junto com meu pai, de tocar o que ele fez a vida inteira, né? Ele pegou do pai dele, tá dando continuidade, eu tô dando continuidade no dele. E assim, fazer o que você gosta, você sempre vai trabalhar com amor e vai fazer com vontade, né? Então acho que assim, escolhendo o que você faz, que você gostou de fazer e estando com a família do lado, então é incrível. Essa é a terceira safra trabalhando na lavoura. Eu estou há 3 anos com meu pai, depois que eu me formei eu fiquei um tempinho fora e depois vim ajudar ele aqui. E aí desde questão de nota, monitoramento, armazém, secador, tudo a gente dá uma mãozinha. E ainda a respeito da falta de insumos, com o objetivo de ouvir relatos de produtores rurais de todas as regiões do estado em relação a esses atrasos e cancelamentos de pedidos de defensivos e fertilizantes, a AproSoja de Mato Grosso promoveu um debate por meio de videoconferência. Então é sobre este assunto que eu vou conversar agora no estúdio aqui do Agro Pantanal com o vice-presidente da AproSoja, Lucas Costa Beber. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Agro Pantanal para explicar, né, sobre essa falta de insumos, de que forma, Lucas, isso já está atingindo aqui as lavouras em nosso estado. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Luciana. Obrigado aí pela oportunidade de falar com todos. Realmente a gente está aí num período de crise aí, de falta de insumos, né? A gente enfrentou a pandemia. Há também algumas restrições, né, principalmente no mercado de fertilizantes, por conta da falta de fertilizantes, seja o potássio, seja os nitrogenados aí, cujo a principal matéria-prima aí é o gás natural e o carvão, e está tendo essa falta aí na China, a Europa e hoje também com um acréscimo aí em um ano de mais de 600% no preço do gás natural, que é o principal insumo hoje para a produção de fertilizantes. Tem já alguma alternativa? Então, hoje aqui no Brasil nós temos algumas minas, né, de potássio, de fósforo, porém a gente ainda não está explorando e também o custo para explorar aqui no Brasil acaba sendo caro. Então, alternativa a gente não tem e ainda se tem o medo, né, aqui no Brasil de quando normaliza as coisas depois de ter protecionismo para a indústria nacional, que daí quando o preço no mercado internacional está mais barato, o produtor também pode pagar mais caro a partir do momento que estabilizarem esses preços, devido ao nosso custo também energético e também a questão trabalhista aqui no Brasil, que também tem um custo maior se comparado com esses países, principalmente o Oriente Médio e a Ásia, China em especial. Então, nessa videoconferência realizada, né, pela AproSoja, e houve aí a colheita, né, colheu, no caso, todas as dúvidas, as dificuldades, ficou bem exemplificada, né, em relação à falta desses insumos. E qual foi a alternativa, então, momentânea, Lucas? Olha, momentaneamente a gente acredita, né, que a maioria dos produtores vão receber, mas a gente pede para que os produtores não façam acordos aí na qual o produtor tenha prejuízo, né? O produtor deve estar atento, porque também o momento do mercado fica favorável para quem está mal intencionado, que comercializou há um ano atrás, que o produtor geralmente adquire esse produto com um ano de antecedência. E há um ano atrás, quando a gente falava do potássio, do nitrogênio, eles custavam metade
do que está custando hoje. É claro que a indústria deve também travar lá atrás esse preço, né? Então, teoricamente, ela não teria prejuízo em cima disso. Mas existem aproveitadores no mercado, são poucos, mas existem, que às vezes rompem esses contratos com os produtores para aproveitar essa falta e aproveitar esse preço alto para tentar lucrar. Então, essa é a preocupação que a gente está acompanhando, pedindo, né? Foi decidido na nossa reunião, justamente para os produtores documentarem, notificarem extrajudicialmente essas empresas, seja por e-mail, seja por notificação extrajudicial através de um cartório, falando dos prejuízos que vem sofrendo, falando daquilo que ele precisa, e se não houver um acordo, o produtor deve procurar um advogado de confiança e correr atrás do seu prejuízo na justiça. Ou seja, Lucas, o que você está dizendo é em relação à venda futura, né? Praticamente a grande maioria dos grandes agricultores fazem a venda futura. E se houver, no caso, a quebra aí da safra, de não conseguir atender aquele contrato, ele precisa documentar que o problema aconteceu por conta da falta de insumos, que aí depende do mercado internacional. E ele consegue se proteger dessa forma? Porque você mesmo disse, olha, o caminho aí é procurar uma assessoria jurídica, ou seja, você já está pontuando que os problemas podem acontecer e que não é uma solução fácil para o seu agricultor, ele vai ter dor de cabeça. Na verdade, eu me refiro, Luciana, ao adubo, né, que o produtor adquiriu há um ano atrás, já era um custo bem mais barato, praticamente a metade do preço. Então, como teve no momento de entregar, teve um acréscimo hoje no mercado, para quem for procurar no mercado. Do valor, você está dizendo então, vai ter que ter alteração, ele vai ter que repassar isso. Não, de maneira alguma, ele não pode repassar, porque do mesmo jeito que o produtor trava a commodity dele lá atrás, ele deve ter travado também o preço desse fertilizante e desse insumo. Então não é justo ele repassar para o produtor. Mas como eu falei, existem alguns que se aproveitam disso e rompem os contratos com os produtores para tentar vender esse produto ao preço de mercado hoje e lucrar 100% ou mais com essa diferença de preço. E quem acaba sendo prejudicado é o produtor. Agora, futuramente, sim, tem o risco, né, no próximo ano. A gente espera que normalize, mas tem o risco, sim, de faltar ou os preços serem mais elevados, que é o que acontece com os nitrogenados hoje. E o próprio adubo hoje que praticamente vai inviabilizar. A preocupação é o plantio já da safra 2022-2023, que muitos produtores ainda não travaram esse preço. Então pode acontecer de haver uma redução aí até do uso de fertilizantes. Então, uma das recomendações que a gente fez lá na nossa reunião também é que os produtores usem, nesse momento, seus agrônomos, façam um levantamento do que ele tem de disponibilidade de poupança no solo e reduzam a adubação. Inclusive, tem produtor já falando de plantar com 0 adubo na safra 2022-2023, se os preços se manterem nesse patamar. Porque hoje o mercado não é um mercado favorável para fechar a compra desse fertilizante. A gente sempre costuma dizer uma frase que tempo para fazer negócio ruim tem ainda. Então, até a próxima safra, se não tiver uma melhora, o produtor vai optar em usar a poupança do solo, reduzir ou até mesmo não usar fertilizante. Ou seja, a gente tem aí um futuro incerto diante desse cenário? Um futuro incerto, e isso não é só no Brasil, a gente acredita que no mercado mundial está nessa mesma situação e preocupa muito a gente, porque para a sociedade isso a gente já vive um período de inflação, de escassez de alimentos no mundo, e isso pode se agravar ainda mais pela falta de fertilizante. O produtor sempre ele busca o quê? Ter a maior produtividade, ter a lucratividade que ele precisa se manter no setor, precisa trocar maquinário, precisa se modernizar para estar competitivo. Mas hoje esse cenário faz com que o produtor reduza a tecnologia, reduza a produção, para não ficar no prejuízo ou muitas vezes até sair da atividade. Então é uma alternativa. Lucas, e o produtor ficar refém do mercado internacional diante do Brasil, que produz aqui commodities, ou seja, Mato Grosso tem uma importância mundial na produção desses alimentos. Não passou da hora, então, de ter uma discussão mais efetiva e trazer para o Brasil uma relação segura para que ele possa produzir aqui
os defensivos agrícolas? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de fertilizante, o Brasil tem minas, o que a gente precisa é discutir políticas de segurança também para que futuramente isso não venha atrapalhar, porque como o nosso custo de produção é mais caro, daqui a pouco pode haver um protecionismo na nossa indústria quando o mercado internacional estabilizar e aí poder ficar mais caro ainda para o produtor. E tem a questão também dos insumos, os defensivos químicos, né? A questão do glifosato também, que hoje também é o principal herbicida utilizado, principalmente na soja transgênica. Ele é usado na convencional para fazer a dessecação pré-plantio direto e na soja convencional na dessecação e também na pós-emergência, que está em falta. Um dos motivos também foi um furacão, né, que atingiu os Estados Unidos e atingiu a fábrica que faz a matéria-prima para grande parte do mundo inteiro aí de glifosato. Tá certo, Lucas. Olha só, agradeço aqui mais uma vez sua presença no Agro Pantanal. Obrigado, Luciana. Bom, gente, agora chegou aquele momento da fome, né? Você já está querendo saber qual vai ser a receita de hoje do Agro Pantanal. Então, anote aí todos os ingredientes e, por favor, faça essa receita aí na sua casa ou na fazenda, porque ela é muito saborosa. Ficou com água na boca dessa receita, né? Eu falei que você ia gostar, viu? Bom, e falando aqui em receita, vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo? Você lembra aí qual que foi a pergunta? Eu sei que era sobre a banana, hein? Vamos rever aqui então o nosso quadro Mito ou Verdade. Banana evita cãibras? É mito, gente, olha só. A banana não evita as cãibras. Para evitá-las, os nutrientes, como o potássio, devem estar presentes em todas as refeições. Muitas vezes, as dores são causadas por estresse e não pela má alimentação. Portanto, nesses casos, a banana não vai poder resolver o seu problema de cãibra aí, viu? Bom, então, termina agora aqui o nosso Agro Pantanal deste domingo, mas olha, domingo que vem tem muito mais. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até domingo que vem às 8 horas da manhã.